E se eu te dissesse que a ideia de Brasília não nasceu com Juscelino Kubitschek? E se eu te contasse que muito antes, no auge do Império, um plano silencioso para mudar a capital do Brasil já estava em andamento? Um plano que não era sobre modernidade, mas sobre sobrevivência. Fique comigo para descobrir a história secreta da capital que o Império tentou construir para não morrer. Antes de continuarmos essa viagem ao passado, por favor, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar este vídeo e se inscrever no canal para mais curiosidades incríveis sobre a nossa história. O seu apoio é fundamental. Obrigado, vamos lá. O Rio de Janeiro, capital do Império desde 1763, era o centro de tudo. O poder, a economia, os símbolos da monarquia, mas também era o centro de todas as vulnerabilidades. Imagine governar um país gigantesco a partir de uma cidade portuária, completamente exposta a invasões estrangeiras, revoltas populares e epidemias mortais. Governar a partir do Rio de Janeiro era governar com medo constante. Essa fragilidade não era segredo para ninguém. A elite política brasileira, que havia fugido de Portugal por causa das invasões napoleônicas, sabia muito bem que capitais costeiras eram alvos fáceis. A memória do trauma ainda estava fresca. Um Brasil jovem, vasto e instável, não podia correr o risco de perder seu coração político e administrativo em um único ataque. A primeira grande voz a defender a mudança foi ninguém menos que José Bonifácio, o patriarca da independência. Logo no início do Império, ele argumentou com fervor que a capital precisava ir para o interior. Para Bonifácio, manter o governo litoral era continuar preso ao passado colonial, sempre vulnerável às pressões externas. O verdadeiro futuro do Brasil, segundo ele, estava no seu vasto interior. E a ideia ia muito além da estratégia militar. Era uma questão política e simbólica. Levar a capital para o centro do território significava, finalmente, integrar o país. Significava estimular a ocupação de terras vazias, diminuir o poder excessivo das elites do Rio de Janeiro e criar um centro de poder que fosse genuinamente brasileiro, não apenas uma herança portuguesa. Outros grandes pensadores abraçaram essa causa. Intelectuais como Hipólito José da Costa e, mais tarde, o historiador Francisco Adolfo de Varnagan, o Visconde de Porto Seguro, defenderam uma capital no interior como a única forma de garantir a unidade nacional. O medo era real e palpável. Eles olhavam para as ex-colônias espanholas que se fragmentaram em vários países e temiam que o mesmo pudesse acontecer com o Brasil. A interiorização era a cola que manteria o Império unido. Varnhagen foi ainda mais longe. Décadas antes de qualquer arquiteto sonhar com Brasília, ele já apontava para o Planalto Central como o local ideal para a nova capital. Ele falava das vantagens estratégicas, do clima mais ameno e saudável e, claro, da segurança contra ataques. Para ele, o interior não era sinônimo de atraso, mas sim de proteção e futuro. E o que Dom Pedro II achava disso tudo? Como um homem culto e intelectual, ele conhecia e concordava com muitas dessas ideias. Durante seu longo reinado, o projeto de mudança da capital voltou à tona várias vezes, especialmente após momentos de crise no Rio de Janeiro, como a revolta do Vintém e outras manifestações populares que cercavam o palácio. A capital era um barril de pólvora social, e não eram apenas as tensões políticas. Epidemias de febre amarela e cólera varriam a cidade, matando milhares de pessoas. O rio era insalubre, superlotado e brutalmente desigual. Governar a partir dali era como administrar uma crise permanente. Transferir a capital parecia então uma solução lógica e técnica. Mas aí vinha o grande problema. O Rio de Janeiro não era apenas a sede do governo. Era o coração da elite imperial. Os grandes comerciantes, os banqueiros, os políticos influentes, os altos oficiais militares, todos tinham suas vidas e seus interesses profundamente enraizados na cidade. Mover a capital significava deslocar o poder, e isso, claro, gerava uma resistência feroz. Toda vez que o plano ganhava força, ele esbarrava nos mesmos obstáculos
de sempre. O custo astronômico da empreitada, a oposição ferrenha da elite carioca e o medo de que uma mudança tão drástica pudesse, na verdade, enfraquecer o regime em vez de fortalecê-lo. O império se equilibrava em uma corda bamba, e qualquer movimento brusco poderia acelerar a queda. Para tentar contornar a situação, surgiram soluções intermediárias. Petrópolis é o melhor exemplo. A cidade serrana foi pensada como uma espécie de capital de verão, um refúgio mais seguro e saudável, de onde o imperador podia governar longe das pressões e doenças do rio. Não era mudança definitiva, mas funcionava como um ensaio, um teste para a grande ideia. No fim das contas, o plano maior nunca saiu do papel. Conforme o século XIX avançava, o império começou a enfrentar crises muito mais profundas: o desgaste do poder moderador, a luta pela abolição da escravatura, o crescimento do movimento republicano e o conflito com a elite agrária. Mover a capital exigia estabilidade e consenso, duas coisas que o Brasil imperial já não tinha. E aqui vem a grande ironia da história. Quanto mais necessária a mudança parecia ser para salvar o império, menos possível ela se tornava. Quando a monarquia finalmente caiu, em 1889, o projeto de uma capital no interior não morreu com ela. Pelo contrário, ele foi herdado pela República. A primeira Constituição Republicana, de 1891, já previa oficialmente a transferência da capital para o Planalto Central. A ideia imperial sobreviveu ao próprio império. Décadas mais tarde, Juscelino Kubitschek não inventou Brasília do nada. Ele, na verdade, executou um sonho que foi debatido, planejado e desejado por gerações de pensadores do Brasil imperial. A capital não foi transferida a tempo de salvar a monarquia, mas o plano sempre esteve lá, atravessando regimes, ideologias e séculos. O Brasil moderno, que governa a partir de seu centro geográfico, nasceu de uma velha ideia: a de que, para não cair pelas bordas, é preciso se firmar no coração do território. Obrigado por assistir até aqui. Se você gostou de desvendar mais esse capítulo da nossa história, não se esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!